Esmado. E foi a primeira vez, né? Agora a gente vai ter um time BR no International, que é o Mundial de Dota. Eu acho que tá a PEN e a SG jogaram a final do Qualifier. Porque um outro time lá, que tinha passado, acho que da SG ou da PEN, foi eliminado porque estavam usando macro. Isso é foda. Que tem um boneco lá, acho que é Mipo que ele tá jogando. Um bonequinho que cada nível da sua ult aparece mais um boneco seu no mapa. Você tipo, pode controlar os 4 Oxi. e cada um tem as próprias skills, tá ligado? A mesma skill, só que cada um pode usar skill. Ao mesmo tempo. Tem Beleza. 4 campeões pra controlar. Ah, que lindo. Ele tinha um macro pra ele usar tipo, a mesma ação em todos os bonecos. Ele fazia tipo, os 4 bonecos do teleporte no mesmo lugar. Tinha nem muito, mas tipo muito dedo pra você fazer isso na moral. Aí o cara tava usando um macro aí que ele apertava um botão e os caras faziam isso. Aí o time foi eliminado. Errado, mano. Perdão boludo, né? Bom, Nada contra boludo, né? nada contra boludos, porém. Porém. Cadê o. Logo eu sou boludo. Alô? Alô? Na concha dentro do tipo, Que rolê, puta! cadê o. Pera aí, tinha um meme muito bom aqui. 10h10 eu já vou começar, vou abrir os assuntos, senão a gente demora demais. Ó. Esse bug do inferno. Provavelmente devem arrumar isso aí na terça-feira. Com alguma felicidade. Cara, esse bug da Riot. Não sei se você viu o Mondred. Tá rolando um bug, tipo. Deixa eu até mostrar aqui na tela. O pessoal não consegue entrar na partida. Alguns players específicos. Por causa do sistema de. Isso, da tela preta, ele fecha, ele não abre. Por causa do. Game, né? Uhum. Fica em game, mas não abre, então a pessoa perde a partida. Tipo, ela não consegue entrar, mas não consegue também, tipo, fazer nada. Fica só pedindo pra reconectar. Que merda, Faz uma semana já, né, Rô? Não, comigo não deu isso aí. Eu joguei normal. Comigo também não, mas com ela deu. Nossa, mano. Mas isso aqui é de operadora ou é só tipo. Você não vai jogar? Não, é um erro do sistema de segurança da Riot. Eles estão aplicando mais segurança por causa dos scripters, porém tá afetando alguns outros players. Eu vi isso aí, que isso aí até influenciou a galera que 116 páginas do fórum de reclamação e eles não fazem nada. Eu até acho que o pessoal que joga pelo Linux, né? Que tem que emular um sistema virtual e não tá adiantando. Não ia conseguir mais jogar por causa disso aí. Não, conseguir até consegue, eu acho. Acho que o pessoal do Linux consegue, eu não vi ninguém reclamando. Agora, tem gente que, por causa do aplicativo do banco, não consegue. Aquele GB plugin, que é um saco. Foi o primeiro que deu erro, tá aqui escrito até. Tem outro pessoal que não tá conseguindo jogar por causa... Deixa eu ver. Nossa, eles estão colocando a lista de programas que estão impedindo o início das partidas. Além do plugin bancário, ó. Backup Now Easy, Avecto Defend Point, Driver Booster, UAC, Spybot Search and Destroy. Eu tenho esse Driver Booster. Você tem? É o que eu tenho. Driver Booster UAC? Eu tenho. Eu tenho o Advanced e tem esse aí. Então, vê isso aí, vê se você desinstala isso aí. Eu vou desinstalar, mas eu uso ele pra poder jogar. Aí que tá o problema. Eu uso pra não travar por causa do FPS. Ele dá um booster, né? Dá um up. Você pode tentar outros programas, Rô. Tem um da Razer que funciona bem. Baixa aquele gráfico zoadaço lá de LoL. Puta, mano, eu vou fazer isso. Eu vou desinstalar o bagulho. Primeiro desinstala e tenta jogar sem. Aí você vê se resolve e depois você tenta outros. Deixa eu ver. Tá rolando um campeonato de boludo aqui, eu vou assistir. De boludo. Eu não vou assistir porque eu tô de saco cheio. Gente, tem 121 páginas agora, Rô.
De nego... O foda é que não é fácil de resolver essas paradas. Se fosse pouca gente, beleza, mas não é, mano. É muita gente, tá ligado? Putz, mano, muito se eu soubesse, código. tem esse booster aí, mano. Ai, caralho. É muito código que tem que ficar pra essas paradas. Porque só que essas mudanças aí de... Essas mudanças de coisa, de... Um sistema pra coisa, desde, tipo, faz anos, acho que mais de ano que eles estão implementando aos poucos. Sim, sim. Tipo, já não tá no PBE. Eles colocaram no PBE faz meses pro pessoal que é de third party app, tá ligado? Pra se conseguirem codificar em cima disso. Fala, Rô. Esse é o quê? Esse Advanced System Care também deve estar fudendo. Pode ser. Tenta sem os dois. Tenta sem os dois. Preferência. Por mais que você não consiga, que seu FPS fique super baixo, depois a gente... depois a gente encontra uma saída alternativa. Algo assim. Qual outro que eles estavam falando? É um tal de UAC. Deixa eu ver, eu vou achar aqui. Eu tenho... É o Driver Booster UAC. Driver Booster não é aquela paradinha pra instalar driver? Eu acho que sim. Cheguei a usar umas vezes isso aí. Não tenho. Eu só tenho driver... Nada a ver. De graça. Só esses programas aí que eu mandei no... Não, esse é negócio de placa de vídeo. Driver não, então, não tem nada. Não, é que eu bati o olho rapidinho. Dei uma olhada aqui. Driver Booster é a paradinha que instala driver no PC. Se a Vecto Defend Point, eu nunca vi esses programas, fora esse Spywatch. Esse Driver Booster chegou a usar, mas eu uso, baixo os drivers e desinstalo. Que seja em sorte, hombres. Vai lá. Boa sorte. Mano, eu já tô tipo com verme, tá ligado? Com verme de jogar lá. Cadê o licor de cacau Xavier aqui nessa porra? Final de semana encapetado, sem LOL. Pô, eu tô virando main Uno. Main Uno, só jogando Uno. A gente tá jogando só Uno agora. Uno do Facebook, cara. Meu Deus. Sei o Deixinho rolando solto aí, ó. Os joguinhos baratinhos. Testa no treinamento, viu? Sim, obviamente. Não, peraí, deixa eu pegar uma fila ranqueada e perder mais 17. Isso! Nossa. Boa. Porque se não é pra fazer isso, eu nem venho, cara. Eu nem estaria aqui nessa mesa dos cochetados. Os cochetados. Louco. Vamos mudar o nome do servidor pra mesa dos cochetados. Bom, 10h15. Vamos abrir o assunto com 8.12? Pode ser? Vamos, pode ser. Patch Notes? Uhum. Assim, eu vou tentar focar não nos... Nossa, eu tô digitando igual... Vou abrir pra final de Finolol mesmo. Eu vou tentar focar não nas coisas voltadas, tipo... No patch notes em si, os números e afins, mas voltar pra como ele tá sendo executado, tipo, como o pessoal tá jogando, tentar ressaltar coisas voltadas pro competitivo mesmo, ou pra própria solo kill. Falar coisas a respeito do momento, eu acho mais coeso do que ficar lendo os números e ficar falando, sabe? Vou abrir caixinha aqui, torçam pra mim. Abre aí. Eu tô com 2 chaves e 0 caixas pra abrir. Poropito. Meu Deus, mano, só ganha emoji nesse negócio. Emoji? Eu já tenho emoji. Não, o cara tá no MSN, mano. O emoticon, tá ligado? Não vi, nunca tenho. Eu tenho um ícone aqui ainda. Os únicos emojis que preciso eu já tenho, que são os do pinguinzinho. O resto eu não preciso. O pinguinzinho. O pinguinzinho é o único que precisa, o pinguinzinho do Zeb. Eu tenho a Fiora, mano. A Fiora do OK, mano. Melhor emote. Bom. Vamos abrir o assunto. Não sei se no LoL aparecem os hotfix. Acho que sim. É isso mesmo. Bom, se eu travar um pouquinho é porque eu... já era. Tela preta de novo. Tá o quê? Tela preta. De novo? Não, eu tô testando. Não foi? Não.
Parece minha mãe de perna aberta. Bom, vamos lá. A primeira mudança que teve foi no Infinity Edge, que é o Gume do Infinito. Eles diminuíram o Incêndio Gold, isso não muda nada, porque pra mim, o que fudeu o rolê realmente, estragou a itemização dos ADCs de crítico, não foi nem o Gume em si. A ideia de colocar o Gume como um item muito late game é boa, é legal, até porque ele dá dano verdadeiro. Porém, essa coisa de deixar os itens de zelo muito mais caros atrapalhou muito campeões que dependem desses itens para wave clear, ou até mesmo para poke, que são, no caso, Canhão Fumegante, Static e afins. Porque o item ficando mais caro, ele já tá numa itemização cara, item de crítico sempre foi caro, e eu acho que eles passaram do limite. Então, mesmo aumentando o custo-benefício dos itens, não muda grandes coisas. Eu acredito que esse buff no Chuva de Canivetes, de certa forma, deixa os campeões que já estão fortes mais fortes, que é Draven e Xayah, que é o que a gente tá vendo até agora. São campeões que temizam isso aqui como first item. É interessante. Na real, um balanceamento, deram mais AD e um pouco menos de move speed, então a Kai'Sa vai ter um pouquinho mais de dificuldade pra kitar quando a passiva procar. Porém, é mais move speed durante menos tempo. Então dá um potencial de playmaking maior. Essa coisa de aumentar o attack speed do Colhedor de Essência também deixa campeões como Miss Fortune e Lucian, que já estão fortes, mais fortes, que é bizarro. É legal de ver que o pessoal tá deixando passar batido essa coisa da Miss Fortune, do W dela ficar resetando o tempo inteiro quando ela tá de Colhedor de Essência, que é bem forte, porque ela não fica sem mana. É super forte. Ela consegue bater como ela nunca bateu antes. Porque pra ela, antigamente, ela não podia abusar de attack speed pelo fato de que não era parte do kit dela. Ficar dando tantos auto-ataques assim. Era mais uma coisa de AD Caster. O Qzinho, ela usava o W pra bater nas torres, ou então pra fazer uma troca mais intensa, ou pra fugir. E o E dela pra dar engage e desengage. E agora ela consegue bater como um ADC normal, bateria. E ainda ser um caster. Que também é o caso do Lucian. Eu acho que eu tô com muito medo dessa parada de itemização AD, porque pra Riot cagar e voltar a ser aquilo que era antes é 2 palitos, né? Sim. Não é difícil, então acho que eles têm que pensar muito, muito bem. Eu acho que a questão é mais eles bufarem os campeões do que bufarem os itens, porque os itens pra mim estão numa situação boa. Tem que ser um pouco mais caro, porque a itemização pra mim de todas as lanes são caras. E tipo, só o ADC tinha uma itemização barata, entre aspas, assim, e que tem muito mais retorno do que a build de outros campeões. Por exemplo, pro mago ele tem um body spike muito grande, ele tem que fechar um item grande. Um item de mana e um Rabadon. O Rabadon por si já é um item caríssimo. Então é um body spike muito grande. Eles deixarem o Gume equiparado ao Rabadon, de ser um item difícil de buildar, porque o Rabadon são dois Rod e o Gume ser 2 BF, foi uma coisa boa, porque meio que você equipara a build. E a parada do item de selo, muito campeão tem problema com isso aí, mas eu tô vendo muito campeão também pode pegar esse Chuva de Canivete aí, meio que abusar ele, porque dá dano, dá attack speed, e esse críticozinho pode ajudar pra caramba na lane, Caitlyn e Jhin, por exemplo, também. Sim. Acho que o pessoal tá meio receoso, também não tá testando muito bem. Eu acredito que em relação a esse meta, é uma coisa que o pessoal não observa muito bem. Acontece com toda mudança de meta, no geral, que é as pessoas veem uma coisa ficando mais fraca e eles acreditam que aquilo morreu. Não é porque os ADCs estão mais fracos que eles tenham morrido.
Eles continuam sendo ADCs. Eles dão mais trabalho para serem utilizados, porém eles continuam sendo fortes. E isso é um problema que as pessoas têm quando elas leem o patch notes. Ou quando elas dão de frente com um meta novo. Sim, elas acreditam que aquele meta morreu e que agora é só aquele outro estilo que funciona. E não é bem assim. A gente vê isso pelo próprio CBLOL, que a gente tem visto nos últimos dias. Campeões relativamente comuns ganhando. Kai'Sa. Bem que a Kai'Sa não entra nesse sentido. Mas ADCs mesmo. O Lucian mesmo, o próprio Lucian, né? Tá forte pra cacete. Sim. E não precisa um Mordekaiser, um Renekton. Não precisa ser assim. ADC, né? Entra toda aquela coisa. O problema é que, por exemplo, jungle, top lane são lanes que sempre viram muitas mudanças, principalmente a jungle. A jungle, a Riot a cada 6 meses resolve mudar a jungle porque quer, tá ligado? Já faz 6 meses que não muda nada da jungle, vamos mudar alguma coisa, vamos botar plantinha, vamos mudar XP. E eles mudam direto. Rotação, né? Essa última foi... Nossa, essa da Aranguejo foi... Sim. Então. Enfim, então... e recentemente tinha de andar pra caramba pra pegar o level 3, assim. 4, né? Agora você consegue ainda no Aranguejo. Aí, os ADCs não. Os ADCs sempre foi a mesma coisa. Sempre foi uma coisa nicho. Igual, por exemplo, eu não lembro onde que eu vi falando que a galera tá puta por causa dessa mudança no método bot, porque os ADCs agora têm que fazer mais do que 3 coisas que eles tinham que fazer antigamente, que era basicamente farmar, ficar em range pra dar auto-ataque e usar QSS. Sim. Basicamente o que a ADC fazia antigamente. Agora que eles têm que sair da pool deles de campeão que bate de longe, aprender coisas diferentes e buscar inovar, mano, os caras, tipo, nossa, fuderam o jogo, o ADC tá morto. Não, gente. Competitivamente. O pessoal não sabe reagir. Competitivamente, a ADC ainda é picado mais de 60% das vezes ainda. Não é como se já se, tipo, sumiu. E tem que dar muita moral em caras, por exemplo, como o BRTT, que é um cara que é minha ADC e ele não ficou chorando. Muito pro player BR, por exemplo, ficou chorando aqui. Não, esse meta aí cagou, esses ADC são inúteis, não sei o quê. O BRTT foi lá pra jogou de Swain, jogou de tudo, mano. O cara foi, mano, tipo... E você jogar com todos os champions, aprender o jogo. Sim, que tá na jungle tem que aprender a jogar de tanque, aprender a jogar de lutador, aprender a jogar de assassino, aprender a jogar de mago, aprender a jogar com todas as classes do jogo. Aí a ADC não, a ADC só tem que jogar de atirador, sabe? Mecânicas, não, tem. Eu acho que é justamente isso. Às vezes não é nem você aprender a jogar com a maioria dos bonecos do jogo, mas sim você saber o que cada boneco faz e saber jogar com todas as classes, entender. Eu acho que isso é o mínimo pra você ter um desempenho alto no jogo. Você tem que entender o que um assassino faz, o que um tanque faz e como faz, e como counterar, de certa forma, como jogar ao redor. Por exemplo, acho que assassino é um exemplo incrível, porque as pessoas, quando são novas no jogo, elas não conseguem entender como um assassino funciona. Acho que a Rosana teve um pouco dessa experiência. De você ver como um assassino funciona. Por exemplo, você joga de Talon. E aí, o que você imagina do Talon quando você vê aquelas high-elo gameplays que o Talon explode 3 e sai vivo com 20% de vida? Você imagina, tipo, caralho, o cara entra na teamfight, mata 3 e sai. Legal, é isso que eu tenho que fazer. E na hora que você vai executar, você não consegue. Por quê? Tem uma série de fatores que explicam aquilo ali. Então, na verdade, o que justifica o estilo de jogo de um assassino, por exemplo, é um estilo de jogo que custa muito, porém também paga muito bem, se você executar da forma correta. Então é alto custo, alta recompensa. Sim, alto custo, alta recompensa. Sim, já teve jogo que eu dei 2 quadros, assim, no mesmo jogo, assim, meu Deus. Porque sempre tem uns coach aí que rouba bem da coisa. Se você parar pra pensar, você tem casos, por exemplo, um campeão Mastery, que muita gente taxa como campeão facílimo de você aplicar, que é muito contrário, que é um dos campeões mais fáceis de separar. Aí você vê, por exemplo, tanto ele como Catarina, né? Hoje na IDM, hoje no jogo da IDM, os caras conseguiram fazer, tipo, o Mastery deu para daquilo sem esforço nenhum. Mas por quê? Porque Mastery é roubado? Não, porque você para pra olhar a composição da Cade, não tinha ninguém pra parar a Mastery. E a hora pra entrar também, né? Você tem que saber a hora de entrar. Exatamente. A única coisa que tinha era a Morgana, só que ele fez uma QSS e pronto, acabou a Morgana. Então, é tudo uma questão de saber aplicar e
desconhecimento. Então tá na hora dessa galera que joga de ADC começar a aprender outras coisas. Não que a ADC vai ficar inútil. Pra mim, beleza, tem que dar bufadinha na ADC de crítico, porque eles estão meio pra trás. Mas tem que abrir a possibilidade. Se você quiser jogar de mago no bot, você poder jogar sem problema. Eu não sou boa em todas as lanes, assim, agora que tô mid, eu sempre fui suporte. Mulher. Tá explicado, mas agora no mid mesmo. Mas eu percebi que eu tava jogando um pouco melhor quando eu aprendi a jogar de ADC, que era a minha lane que eu tinha medo, que eu não gostava e tal. E eu acho que quem é ADC geralmente não tem essa visão de, eu quero aprender outra coisa para melhorar como ADC. Eu acho que a Riot tá obrigando agora você aprender a jogar outra coisa. Meio que sem não, querer. Meio que sem querer, sabe? Obrigando, sabe? Te obriga a ter que sair da obviedade, né? Um jogo né? que conhecimento vale tudo, você ter que focar em 14 campeões, 15 campeões fazendo a mesma coisa foda. Pô, eu nunca imaginei ver um Renekton ADC. Nunca. Tipo, na posição de ADC, obviamente. Não buildando como ADC. Mas lá, né? É chocante isso. Mas é interessante. Muito interessante. Ou um Vladimir e Soraka, não é mesmo? Vladimir Soraka tá... É absurdo. Absurdo, mano. Absurdo. Você imaginar esse tipo de possibilidade é bizarro. Se viesse pra mim 6 meses atrás falasse que você assistindo uma partida de campeonato lá de bot contra a Renekton bot, eu nunca ia acreditar, mano. Sim. Me too. É legal ter a possibilidade, porém fica a incógnita, sabe? Você observar isso e ver o que você vai retirar disso. O que vai trazer de útil pro jogo. Eu acho que essa coisa de ter que aprender mais coisas é interessante. Tinha um amigo meu, que na época da Season 5, eu comecei a estudar. Ele disse que jogava na Season 2 pra Season 3, que foi quando começou o meta de ADC, que veio da Europa. E ele explicou que o segredo pra você jogar ADC é muito simples. Você não precisa ser bom no jogo. Na época, né? Só precisava saber kaitar, mecânicas, conhecer o range dos campeões, as matchups e jogar pra ficar vivo. Esse jogar pra ficar vivo é o principal da classe de AD Carry. Que é você... Exatamente, você dá o máximo de dano que você consegue, pelo máximo de tempo que você conseguir, sem morrer. Ficar safe. Ficar safe, exatamente. Era só isso. Era literalmente só isso que eles precisavam fazer. Você fazer essas simples funções de ficar atrás, controlar a wave de minions e jogar safe nas teamfights. Você conseguia subir pro Diamante 5 em qualquer servidor no Anice. Até chegar no ponto de times inteiros competitivos se voltarem atrás do ADC, por exemplo, a RNG com o Uzi, né? Que eles jogam literalmente o time inteiro pelo Rune. Pelo Uzi. Sim. E é bizarro de ver, porque você vê o Uzi ganhando, e você pensa no Faker, né? O Faker já foi a estrela. Ele já foi o jogador que todo mundo jogava voltado pra ele na época da SKT, que ganhava os mundiais. E agora ele não tem esse brilho. Então o mid não tinha toda a força quanto o DC tinha. Exatamente. O SKT é uma bosta. A mid lane ainda continua sendo a lane que dá 28% do dano a campeões no jogo. Continua sendo forte. Então os magos ainda funcionam, de certa forma. Porém, devido a coisas do meta que são de praxe, colocar o Faker pra jogar no bot de Darius, sabe? Coisa do gênero. O Faker jogar de Taric foi o cúmulo. Você anula o potencial de um player, sabe? Tipo, é a mesma coisa que você jogar... você colocar o Jersen pra jogar de Karthus. Ou naquela fase, sei lá, PEN 2015, Kami e Lulu. Kami de Lulu, sabe? Ainda dá um dano, mas é meio... É meio inútil. Você deixa de usar o recurso que você tem. Claro. Sim, tem o Protect e tal, no caso. Nesse caso é o Protect, mas é tenso, né?
Você deixa o meta... digitaria Taric, né? Bizarro. Mas enfim, né? Bom, recebem pequenos buffs na Elise. Parece que a Riot quer Elise no jogo de tudo quanto é jeito. E não vão conseguir nunca por causa desse item de AP. Pois é. Na real, assim, aqueles 20 de AP extra que ela recebeu nos últimos patches foi interessante. Eu achei legal, sim. Porém, não traz ela de volta pro jogo, porque aqueles 20 de AP não diz respeito a Elise em si. Porque... Então, até que voltaram o speed dela, tranquilo, mas não vi a Elise até agora. Porque o negócio da Elise não é a quantidade de AP que ela tem, é o dano base. Sim. Aí eu penso o seguinte, doideira na minha cabeça, né? Você tem itens como o Sterak, por exemplo, que aumentam o dano AD base. Não mais. Sim, não mais, por causa desse patch, a gente vai falar disso ainda. Porém, agora, deixa eu até ler o item aqui. Ó. Dá 50% do dano base AD como bônus AD adicional. Ok. E se tivesse um item assim, AP, eu acho que a Elise seria a rainha da selva mais uma vez. Porque o dano base dela é tão alto, cara. Eu lembro da época da Elise tanque. Que os danos base não aumentam, né? Só os scale base. E o AP não tem meio que scale base pra subir. Sim. Acho que o problema da Elise é mais que... Sei lá, cara. Sinceramente, eu acho que ela seria um campeão bom pra esse meta. O problema é que ela... Que AP, né, mano? Campeão AP na jungle, você tenta ali que fala lá de longe. E tipo, a Thalia tá sendo meio como Elise, só que melhor, cada mais DPS. Sim. Eu sinto essa... E a Elise não lutou level 2 pela Language, bem ferrando. Eu sinto essa dificuldade da Elise, sempre senti, pra jogar de Elise, dessa coisa de chega mid-game, se você não tem uma X vantagem, você não joga. É sempre um campeão meio preso ao early game. Você faz uma play no early, e aí você ganha o jogo, se você conseguir jogar direitinho, ou você pega aquela lead que você recebeu e joga fora e acabou pra você. Sim. Algo assim. E a única Elise decai pra caramba muito rápido. Sim, ela não tem um dano meta consistente. Esse meta com muito jungle que tem um early game bom e tem um mid game melhor ainda, ela se ferra muito. Falando em early game forte, a gente tem a Sejuani. Então, eu adoro essa mudadinha. Eu cheguei a jogar com ela agora, faz um tempo. E, olha, o clear melhorou. Sim. Tá um pouco mais decente. Só que eu tô sentindo que ela tá dando bem menos dano. Sim. Tá dando bem menos dano nesse Ezinho, nessa estoura do E dela. Que é justo. O que é justo, né, pra ele agora trocar direto. Mas... Olha, é um campeão que ficou decente. Tipo, tem coisa melhor, mas dá pra aplicar. Tanto que apareceu no CBLOL hoje, se não me engano. Sim. É decente. O que eu acho legal da Sejuani é essa coisa que o que era visto nela, assim, de forte, era a pressão early game e de clear que ela conseguia colocar, de rotação e de ser muito all-around, a gente fala, que são campeões que podem fazer de quase tudo. Como o Graves, por exemplo. Eu acho engraçado. Porém, ela dava dano demais. E não é característica de um tanque dar dano. E eu falo isso e eu aperto nessa tecla toda vez que eu faço um patch notes. Tanque não tem que dar dano. Tanque tem que bater em tanque. Um amigo meu falou isso pra mim esses dias. Os tanques deveriam ter as habilidades dele voltadas pra dano base. Como é que você aplica um campeão squish na jungle como a Elise quando você tem campeões como a Sejuani que davam dano pra cacete, limpavam a jungle muito rápido e ainda tancavam? Verdade. Não é coeso, sabe? Eu acho que a Riot, acho que ano que vem a Riot ainda vai mexer nos tanques, de alguma forma. Igual ela fez um rework grande no ano passado, se eu não me engano. Mas falar que esses reworks eles não vão fazer mais.
Eu acho que os tanques agora estão numa situação até que boa no jogo. Eles tancam razoavelmente e não tá dando mais tanto dano igual antigamente. Que, por exemplo, Jarvan buildava full tanque. O tanque explodia todo mundo. Devido à runa, né? Na época era o Thunderlord. Alguém que tá em demônio é o Kled, né? Ele tanca pra caralho e dá um dano absurdo. Mas ele cai mais na faixa de campeão colosso, mais pra... De Bruiser. Mais de Bruiser. Mas você pega o único tanque hoje que dá muito dano é Mundo, mas Mundo é feito pra dar muito dano. Mundo! Ele é meio que feito pra dar muito dano, então é meio que justificável. Kindred não existe, né? Tadinho. Então. Nunca nem vi, né? Olha, você não fala assim do meu champion, não. Você não fala assim do meu champion, não. Você não abre a boca do meu serviço na minha casa, hein? Fala lá pra você ver. Ainda trouxe meu Diamond. Então, e essa mudança desse patch foi razoável, mas não resolve o problema. O que vai resolver, talvez, o problema é a do próximo patch. Que vão voltar a cura da passiva do W. Que a gente, que nem Kindred hoje até não sabe porque a Riot tirou aquilo. E uma coisa que, um bug fix que vai ajudar pra caramba, porque o W, que é aquela zona que você coloca no chão, que o lobo fica batendo, o lobo era pra escalar com attack speed, pra ele bater mais rápido quanto mais attack speed você buildasse, mas isso não acontecia. Você buildava attack speed e ele continuava a mesma coisa, e corrigiram isso no PBE. Agora finalmente? Sim, corrigiram isso. Que ótimo! Vai voltar. Então, isso pode, além de que um outro bug, que quando a pessoa entrava, saía da sua visão, ela voltava pra visão, o lobo não atacava ela mais. Você tinha que agrar ela de novo. Também corrigiram isso, então talvez que ele volte a ver a luz do dia, mas não fala, ela tem muito matchup ruim. Então, competitivamente, esquece. Só como counter de prova. Eu concordo. Eu concordo nesse sentido. Peraí um pouquinho. Teve o DZ que você falou ali, né? Que, graças a Deus. Haja nerf no Ezreal, né? Só vamos parar quando ele voltar à situação da Season 5 lá, que era um boneco inútil. Quer dizer, assim, ou é roubado ou é inútil. Não tem meio termo. Ele... Assim, o Ezreal reduziu a armadura dele, não sei até que ponto isso muda algo em si. 3 de armadura. Acho que ele fica mais sensível a campeões early game, porém o kit dele continua forte, como sempre. Mas é bom ver essa redução de dano AD no scaling dele e a redução de attack speed, porque é justamente o que o estilo de... Um EZ bom abusava muito da passiva. Exatamente, é o estilo de nerf que ele precisa pra sair do meta. Não ficar esse campeão roubado. Porque o campeão não é voltado pra dar auto-ataque. Ele é um caster. Então, se é pra ele ser caster, o poder dele tem que ser no Qzinho, na translocação arcana e coisas do gênero. Porque senão não faz sentido. Não é coeso. Sim. Não sei que ele sim, esse boneco é doente, tinha que excluir do jogo. Mas tá bem fraco ele sim. Tá... Um boneco que era pra estar muito forte no meta, por questão dele ter um early game absurdamente forte. Não sei porque tá fraco, né? Ele sentiu a remoção do itemzinho de ward lá da jungle e depois daquilo ali dá dano, mas não tem mais aquela utilidade que tinha antigamente. Acho que o Lee Sin ficou pra trás, acho que tem campeões que fazem melhor o que ele fazia antigamente. Se a Riot vai fazer algo com o Lee Sin é potencializar o playmaking dele, que é o que a boneca é feito pra fazer. Deixar o early game dele mais forte não traz ele de volta. Não faz ele funcionar melhor. Enfim. Topzinha. Boneco vai começar a aparecer demais.
O Rush tá dando um tapinha na Pop todo patch que passa. Então, falando aquela empurradinha nela pro grupinho dos roubados. Nela e no Victor, né? Todo patch é um buffzinho nela e no Victor. Até chegar um ponto que ela vai ficar bufadíssima e eles vão voltar atrás em tudo que fizeram até agora. Sim. Que é meio que padrão da Riot Games, hein? Buff campeão até ficar roubado. Nerf até voltar onde Mestre até voltar onde estava, exatamente. Janinha, alô Jana. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Rumble tá aparecendo também. Esse buff na ult foi... 200 de dano mais 0,25 de scale foi um negocinho meio pesado, né? O campeão que já builda full AP. É um campeão que, devido às habilidades, ele tem uma execução estranha, porque de certa forma é um mago no top, porém o kit dele permite que ele troque com bruisers e com tanks de forma consistente, e ao mesmo tempo a ult dele permite que ele tenha uma teamfight incrível. Então é um campeão que não deveria sair do meta nunca. É aquela coisa que a gente sempre fala em toda reunião. Por que Camille não sai do meta? Kit overloaded. Kit overloaded. Então, é muito complicado entrar no assunto do Rumble. Porque é um campeão que saiu do meta, estranhamente. Eu acho que devido até essas mudanças nos itens APs, por causa do Liandry, ele perdeu um pouco de poder early game, mas ganhou no late. Porém, o potencial de playmake no top, com campeões como Irelia no meta, deixam ele um pouco meio receoso de ser jogado. Fazer uma comp voltada pra teamfight, quando você tem nesse meta de funelamento de recursos, é meio fora de contexto. Aliás, a gente podia até entrar agora nessa questão do funelamento de recursos. Esse meta engraçado de Karts Nunu, Graves e afins. Kai'Sa Jungle e Mastery. Então, cara, eu acho que sinceramente é um negócio legal. Porque é uma estratégia diferente, sabe? Sair da mesmice das 3 lanes básicas, mas é uma estratégia muito 880. A gente viu o 8 e o 80 hoje no CB9, por exemplo. Com a IDM fazendo Mastery Taric estompando o jogo, e a Cade fazendo a Kai'Sa Brown e... Esse Mastery Taric já tava rolando já lá na Coreia, né? Sim, já tá rolando faz um tempo. Já tem uma cotinha. Tem uns bronze aí fazendo. Uns bronze. Tem uns bronze aí muito louco. Há um bom tempo, isso aí tava rolando, começou, de certa forma, com a Kayle e o Mastery, se eu não me engano. Era isso aí, exatamente. Nossa, começou nisso aí. Foi o quê? No ano passado? Ou foi no começo do ano? Foi ano passado. Foi ano passado, não foi? Famosa estratégia chinesa de Yellow Bust. Isso aí rolou 2 vezes, eu lembro. Eu lembro que foi o Mastery e a Kayle e tinha mais um boneco. Teve a Janna e o Twitch. Esse aí quase ninguém viu. A Janna Twitch? Sim. Era Janna top e Twitch jungle. Aí o Twitch pegava 1 ou 2 kills early game, com ganks assim, e a Janna usava o slow pra garantir a kill do W e o knock-up. Então o Twitch ficava free hit no gank. Aí ele conseguia 1 ou 2 kills e depois ele juntava no top e levava o jogo. Esse aí foi um meta que passou rápido, só que ninguém percebeu. O pessoal não levou muito em consideração. Ainda bem que passou rápido. Mas essa coisa de Elo Boost e duo, poder de duos, é interessante sim, eu acho legal. Porque você, afinal, qual que é o interessante de jogar duo kill? É você ter a comunicação com a pessoa no jogo e você poder bolar jogadas com ela. Se você tá num jogo engessado, que você não tem possibilidades ou possíveis estratégias diferentes para você conseguir jogar, que graça tem?
Qual o sentido? É você contra os outros 3 do seu time, de certa forma. Então é interessante se ver isso, sim. Eu acho que essa coisa do suplemento só funciona mais só pra competitivo, porque em solo kill você ficar 2 campeões com gold muito atrás, que vai ter 2 suportes basicamente, vai que complicar o jogo, né? Porque enquanto o outro jungle dos caras vai dar pressão, mesma coisa que seu mid, até você escalar o seu parceiro, tipo, acabou o jogo. E também não é coisa que, tipo, no começo a galera não sabia como jogar contra, mas hoje é muito fácil. Você vê, por exemplo, quando a Cade foi fazer, não sei se foi a Cade, acho que foi quando a Cade fez essa Kai'Sa Braum, o outro time, que eu tô jogando contra aqui, a Cade tá jogando contra a IDM, se eu não me engano, né? E a IDM simplesmente levou o bot, levou top, rotacionou o mapa enquanto a Kai'Sa estava farmando lá. Sim, foi o jogo de hoje. Foi justamente o jogo de hoje. Eles se juntaram, vendo que tipo, eles iam para esse funelamento de recursos e usaram a pressão de waves para conseguir levar as torres. Eles encontraram um certo counterplay. Então isso mostra que não é aquela comp infalível que vai ganhar todo o jogo. Não é impossível de se jogar contra. É funcional, como qualquer outra coisa. Porém, tem lá as suas fraquezas também. Aliás, parabéns ao Galf aí, né? Por sua leitura de jogo, né? Queria fazer merchan, não. De coach aqui, mas, né? Mas fica no ar aí. Então. Falando em Galf, mano, eu mandei mensagem pra possivelmente todos os coaches que eu consegui no Twitter. A resposta deles, em média, foi... não tenho tempo, não vou contar minha leitura de patch notes pra todo mundo no YouTube e... o pessoal não gosta de compartilhar informação. Aí eu falei, tá bom. Tá bom. Tá bom. O que eu posso fazer? Não tem o que fazer. Mas então a gente segue com a galerinha underground aqui. Chega galerinha underground. Galerinha tier 3, tier 4 aqui. Os coach rosqueiro, tá ligado? Tipo... Vamos todos nos encontrar na porta da galeria do rock e fazer a reunião de coach gótico. Obviamente. Todo mundo feliz. Meu Deus. Se não for de preto, não é. Todo mundo com cinto de arrebite. Isso aí. Se não for, eu nem vou. Nerfzinho na Thalita. Precisando, né? Nossa, tomei um pau pra Thalia esses dias. Eu acho que ela continua forte na jungle, porque o poder dela não é o dano em si. O poder dela na jungle é move speed. Ok. A força da Thalia em jogar voltada para as paredes da jungle e conseguir aquele buff de move speed com o mini rework que eles deram na passiva dela é muito grande. Independentemente de se ela vai ter muito dano ou não, só dela ter presença de mapa constante já deixa ela incrivelmente forte. Foi isso que eu senti em jogar contra uma Thalia. E assim como assistir jogos contra uma Thalia. Você não lhe é permitido errar, porque ela pode chegar na sua lane muito rápido. E pós 6, ela pode estar em tudo quanto é canto do mapa, desde que ela esteja na parte não tão deep da jungle. E ela chega na sua lane em 1.5 segundos. Então, é ridículo. É muito legal. Muito legal mesmo. Até porque não é um boneco fácil de jogar. O cara main jungle que gostava pra caramba de jogar de Thalia, eu achei muito massa ler pra jungle, mas é coisa do seu Red na CA já tava fazendo. Pois é. Se aplicado certo, você tem a pressão inteira do mapa, inteira. O outro jungle só assiste só. Mas também sei que pegar um hanger, alguma coisa assim mais forte contra ela vai só aceitar. Tem os pontos fortes de fraco, só que o clear dela tá muito, 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 muito forte. Esse buff no Yorick é interessante. É legal a arte saber ler que o Yorick era roubado, que basicamente é o que eu consigo ler aqui, porque ele não tem nenhum scaling AD no kit dele. O que significa que ele é a coisa mais próxima da Irelia antiga que existe no jogo ainda.
Que era um campeão que tinha um dano base incrivelmente alto, porque não tinha scaling nenhum. Então, Trindade e Sterak deixava ele incrivelmente forte, incrivelmente roubado. Se o Yorick conseguisse fechar Trindade e Sterak antes dos 20 minutos, acabou. Tipo... Você piscava, ele levou T1, T2, T3 no né, jogo. Ele levava tudo. E na teamfight ele não era tão fraco assim devido ao dano do E dele. E da passiva do quê? Aqueles bichinhos lá do capeta que dão dano pra caralho. Então é legal o Arctic reconhecer que o campeão tava forte. E com essa mudança do Sterak ele vai ficar mais fraco. Porém, não são buffs que fazem grande diferença. O cooldown do Q dele ser diminuído em alguns 0.5 segundos, sabe? Se fosse fazer alguma mudança aqui, o que eles poderiam fazer era... dar scaling pra ele. Sim, dar um scaling pra ele. Ou até mesmo aumentar um pouco o dano base. Sim, talvez. Também serve. Isso aqui é legal. Bug fix no Jhin. Isso aqui tá certo. Bug fix no Jhin, quarta passiva anula o modificador de dano crítico de ki. Ah, sim. Entendi. Pra não fazer o quarto hit ser aquele negócio doente de forte. Se eu não me engano, né? Anula o modificador de dano com crítico. Tá, então eu peço que ele não aplica mais a passiva do coisa. Passiva da chuva de canivete. Na verdade, ele sobrepõe. Esses patch notes super esclarecedores. Espera só um pouquinho. Tá pouquinho demais, né? Tá meio descarregando. Nossa, Beto fala. Agora Pronto. Leve gank da mãe late game. Gank da mãe não tem nem flash que salve. Não tem, mano. É target. Quando sua mãe fala seu nome inteiro, alto, você toma aquela cartada amarela do TF e você não faz nada, mano. É uma só. Aquela ult do Urgot. Aquela ult do Tart. O Warwick de Predador. Pode pra frente, Satanás. Vamos lá. Então, esse bug fix do Jhin é o seguinte. Overrides. Então ele sobrepõe. Então o que acontece? A passiva do Jhin, ela sobrepõe a passiva do modificador de crítico da chuva de canivetes. Então, não somente ele tem mais prioridade por ser o correto, que é do kit do boneco, como ele também tem um adicional. Digamos assim que o dano, eles vão somar de certa forma. O dano da passiva do chuva de canivetes e o dano do quarto hit, que é o dano básico do campeão. Então deixa um pouco mais forte o item pro Jhin. Que já era core. É muito interessante. E aí vem mais nerfs na Kai'Sa, mais buffs no Pyke, mais buffs no Yasuo. Esse buff do Yasuo é interessante se falar. Ele recebe 180% de dano crítico no Q. No lugar de 200. Que antigamente era 150. É interessante. E agora ele recebe corretamente os 40% de crítico dado o Gumi mais a luva. Que é uma coisa que ninguém vai fazer. Mas beleza.
É que não faz sentido nenhum fazer. Não tem nenhum sentido. Entrando no mérito do Pyke, eu falei que ia rolar uma certa análise do Pyke hoje, e eu queria falar assim, depois de observar algumas semanas aí do boneco no jogo, eu cheguei a algumas conclusões. As conclusões são o seguinte: não, ele não foi feito para buildar letalidade, como dizia Riot. Essa é a primeira coisa, e eu falei isso no dia que lançou, falei aqui, tá no vídeo. Esse campeão vai buildar tanque, e ele vai jogar de pós-choque. Eu disse. E aí, depois de uma semana, eu fui lá no Pro Builds e o que eu vi? Pós-choque, Cutela Sterak. Eu sou homem, puta. Só vai chegar e dar um tapa em você. Você bate essa mesa. Meu, fiquei muito feliz de ver que eu consegui fazer a leitura correta. Porque a Riot postou bem grande lá no cantinho da tela, assim, no meio do vídeo. Faça itens como Draktar e Humus para que você consiga penetrar a armadura do inimigo. Pra quê? Se o boneco tem uma execução na ult, pra que você quer dar dano? Ele não vai ganhar o X1 com ninguém. Ele não ganha. Se for buildar frutalidade, você não vai matar ninguém. Não adianta. Ele não sola ninguém. Ele não é feito pra solar. Ele é feito pra dar utilidade até o momento que ele vai resetar. Basicamente, a Riot vai ter que aceitar esse fato de que vão buildar ele tanque, porque se ela for buffar a scale dele, ele vai deixar de ser um suporte. Sim, ele vai pro mid. Vai virar basicamente o assassino mais roubado do jogo, porque ele vai ter um execute na ult dele. Não só um execute com reset, né? Começa pelo seguinte. Ele vai dar gold pros negros. Sim. Vai ser basicamente um Darius com invisibilidade e gap closer. Utilidade, ele tem um hook, sabe? Basicamente ele vai ser o pesadelo de todo mundo no LoL, né? Sim. Acho que dá pra parabenizar a Riot pelo kit do boneco. Porém, eu realmente... Não bufa as hate na Riot, pelo amor de Deus. Eu acho que eu preciso realmente me candidatar pra trabalhar na Riot, porque o pessoal que faz a leitura do balanceamento tem um sério problema pra ler o campeão. Real. Não tem por que você buildar... Porque a passiva do campeão é o seguinte: ele faz vida e ganha AD. Ele não consegue buildar vida. A vida adicional dele vira AD. Então, se você vai dar essa passiva pro campeão, qual que é o sentido dele fazer AD? Se ele pode simplesmente fazer itens de tanque que dão muito AD, receber bastante AD, não tanto quanto os itens de letalidade, porém receber bastante AD, e ainda ter status de tanque. É basicamente, tipo, eu vou buildar, um campeão normal builda uma Randuin, você ganha armadura e vida. Mas você ganha que armadura e dano, olha só. Sim. E a passiva do item, que é o mais importante. Então, assim, o pós-choque no Pyke, eu não sei se você sabe, Rô, como funciona. Mas o pós-choque, quando você usa um CC, naquele tempinho que ele fica ali brilhando antes de explodir, ele recebe uma X quantidade de armadura e resistência mágica muito alta. Eu lembro de você ter falado disso. Eu não tenho ele ainda. Isso é muito roubado. Eu vou até mostrar aqui na tela. Vou te printar. Ó. Olha lá. Após imobilizar um campeão inimigo, ou seja, hard CC, aumente sua armadura e sua resistência mágica por 70 a 120. Caralho, borracha. Por 2,5 segundos. Depois explode, causando dano mágico a inimigos próximos. Dano de 10 a 120 mais 3% da sua vida máxima. Beleza, ele perde um pouco do dano por não poder escalar a vida máxima dele. Porém, conforme os níveis, ele vai aumentando a vida da mesma forma. Então, mesmo assim, é interessante. Mais 15% do seu dano AD bônus. Ou seja, o seu dano AD baseado em itens. Que conta na passiva. Mais 10% do seu AP. Ou seja, ele não aproveita os 3% de vida base, ou de vida máxima, porém ele aproveita os 15% de dano AD. Então, tipo, não tem por que não fazer
tanque nesse boneco. Não buildem Solari pra Pyke, pelo amor de Deus. Não vai fazer Solari pro Pyke, pelo amor de Deus. Mas, mano... Sterak pra ele, esse Sterak novo é uma mão na roda. ADzinho, vidazinho, que vai dar mais ADzinho. Cutelo. Vai te dar mais AD. Ela vai te dar vida. Vida, dano, move speed, penetração de armadura, 20% de RTR, de redução de tempo de recarga. O que mais que esse boneco pode querer do que fazer Cutelo first item? Nada. Cutelo Sterak, e ele pode fazer um Armog ou um Semblante. Pra ele poder curar mais com a passiva dele, que já é super forte. Armog pra mim acho que é meio wasted pra ele, porque ele nunca vai pegar 3k de vida pra poder... Real. Eu tinha esquecido desse detalhe. Porém, o Semblante é muito legal. Sim, Semblante é interessante. Semblante é muito legal. Que ele vai curar muito mais. Muito mais rápido. Assim, o legal do Pyke é você tá no meio de uma teamfight, e aí você sai com 20% de vida, e você usa o seu W pra ficar invisível por... 1.5 segundos e aí você tá full life. Esse cara não sai dessa range e você morre. Aí, real. Mas se você conseguir sair, você pode voltar full life pra teamfight. E às vezes você inutiliza completamente o recurso do inimigo. Por essa capacidade de curar. Algo interessante de se falar do Pyke é o E dele. O pessoal faz muita misplay e não entende muito bem como o E dele funciona. Que é uma coisa assim... A Riot bolou o E dele pra funcionar junto com o Q. Então você dá o Q seguido do E pra poder dar o stun, né? Seguido de um auto-ataque pra, sei lá, pra Counter Thunderlord, talvez, caso o pessoal fazia ele de Thunderlord. Isso funciona, ok. Porém, tem muita gente entrando na teamfight com o W, vem invisível e entra com o E, como se ele fosse um super tanque, enquanto tá buildando letalidade e se mata, sabe? E morre assim. Ele tem utilidade, mas ainda é um assassino. Então a gente volta pro estilo de jogo que a gente sempre falou, que usa as utilidades dele, que é o hook e o E dele, de forma safe, pra ele conseguir entrar com reset. Então tudo que é jogar de Pyke é hoocar, jogar pro cutback e esperar o reset. Só. São essas 3 coisas que você tem que fazer. Real. É muito engraçado ver esse boneco em ação. Eu tô meio sad de não ter visto ninguém picar ele no competitivo ainda. Picaram? Não? Não cheguei a ver. Se picaram, eu não vi. Eu acho que picaram. Não tenho muita certeza. Mas... Vou dar uma conferida aqui. Porque o que eu espero do Pyke é a mesma coisa que eu espero da Zoe. Falando na famosa Zoe que a gente pôde ver hoje no CBLOL, que foi lindo, porque ela simplesmente destruiu o Revolta. Aí, Rosana, você que não gosta do Revolta, tava lá o Revolta de Brown. Fico feliz. Com o seu shieldzinho levantado, e aí a Zoe disse, olá, Marilene, e combou ele. E aí... Não trouxe o vinho nem a tainha. E aí ele sumiu, simplesmente sumiu. O Zoe é absurdo, mano. O Zoe tá... Fucking absurdo. Muito, muito absurdo. Deixa eu ver o que mais é legal a gente falar. Tem a mudança nos shields. Agora o shield da Janna, ele decai a duração num período de 0.75 segundos. O que é interessante porque mostra que coloca mais dificuldade pra se jogar na bot lane com o campeão de peel. Porque antigamente tinha aquela coisa tipo, a Janna é a Janna, sabe? Tipo... a Karma é a Karma. E agora não, isso demonstra que tem um pouco mais de dificuldade pra você jogar com campeões de peel. Você tem que saber o que você tá fazendo. Tem que rolar aquele insta-shield. Já foi citado isso. Pelo fato dos shields durarem um tempo menor, consideravelmente menor. E agora eles terem menos shield devido à mudança nos itens. Isso coloca campeões de cura um pouco mais acima, creio eu. Exemplo, Soraka.
foi picado várias vezes. Já foi picado na LCSU, o Pyke. Sim. Várias vezes. Ah, o Pyke? Sim. Ah, eu não cheguei a ver. Na LCSU, foi picado na China, foi picado na Oceania, na NA. Na China, já a China era de se esperar já, porque é a China. O primeiro pique de Pyke incompetitivo foi no CBLOL. Foi o Jockster. Em Cade contra Pro Game eles ganharam. Legal. De pós-choque. Pós-choque. Viu? Feliz. Rolou um buffzinho no... droga. Eu odeio quando eu esqueço o nome do item em português. O Grau Profano de Athene. Ele dá 35% de mitigação de dano agora. A Karma agradece isso aqui. Eu ia perguntar isso se rolaria de novo. O quê? Esse Grau. O item ser feito, você fala? Isso. Ao invés de... Ao invés de Turíbulo, você disse? Também. Por conta do shield dela, mas aí eu lembrei. Eu acho que a ideia aqui, Rô, é deixar o item um pouco mais flex-pick. Mais voltado para campeões de shield mesmo. Campeões como Orianna. Para que ela consiga buildar isso, caso ela tenha uma comp mais voltada para Protect. Uma Orianna fazer um Graal. A Karma no mid, às vezes, a própria Lulu. Porque era um item meio esquecido, graças ao Turíbulo. Sim. Tem essa... Eu acho que essa força do Mikael é meio estranha. Ele dava 20% de poder de cura e de shield. Porém, era um item... Isso. Cadinho de Mikael. Porém, ele não é um item realmente voltado pra isso. Eu acho que é mais interessante eles tirarem essa passiva do Cadinho e colocar no Turíbulo. Esse upzinho. Porque retirar um CC já é muita coisa. Às vezes é mais interessante tirar a passiva de dano do Turíbulo e deixar isso ali, porque é um item realmente voltado pra shield. Então, só se tirasse a passiva de dano, porque se deixasse esse, escuria dano, ia ser um item... ia ser muito roubado. Ia voltar aquele metazinho lá. Pra mim faz mais sentido. Uma menção honrosa aqui. A primeira impressão que eu tive quando eu vi essas mudanças nos shields e nos itens de shield foi que campeões como Karma e a própria Janna, que ganha AD quando... A gente, aliás, até descobriu isso junto, sim. Ganha AD ela dá AD no shield quando ela tem um scaling AP. Eles podem estar buildando itens como Echo de Luden, que vão dar cooldown reduction pra ela, redução de tempo de recarga, 20%. E Rabadon, que vão dar um scaling muito grande. Então pode acabar virando um estilo de core item para esses dois campeões, pelo fato de que a Karma tem um dano base muito alto, então ela dá muito dano. E talvez a maior força dela na lane phase tenha sido isso durante muito tempo. Então a redução da força do shield da Karma pode ser trocada pela força do dano dela na bot lane. Coisa que não vai aparecer agora porque a gente tem campeões como o Brand. Porém, fica mais interessante caso venha o pique da Karma e da Janna. Que com seu aéreo já dão muito dano. Teve a remoção... Runinha babaca, né? Runinha, né? Pouco forte. Que puxam o joguinho pra frente. A gente tem a remoção da modelo de comando, que é muito legal. Já foi tarde. Tá na hora já. Eu gostava do item, cara, real. Acho que assim, pra mim... Era bom antes porque era situacional. Aí a Riot resolveu botar a mão de lugar e tudo, né? Aí pra caralho. Esses chineses arrombados. Não, vamos fazer o item ter 70% de imunidade a dano. Tá suave. Eles deram insta nerf, né? Colocaram 40%. Porém, mesmo assim, tava muito roubado, né? Sem dano mágico, sem porra nenhuma que matasse aquela...
É engraçado, né? A Riot, ela tem uma política de cair batendo, né? Ela vê um item muito forte, daí ela tenta nerfar e na verdade ela bufa. Aí depois ela dá um insta-nerf e remove o item do jogo. Depois ela vai remover. Foi igual o sufocamento ígneo na Season 4. Nossa, Já fazia isso com os Champions. Já fazia isso com não os fala, Champions. isso eu sinto falta. Eu sinto falta. Tadinho, saudades daquele. Os campeões, né? A Lojana. Alô, Jana. Lojana, né? Faz, cuida do jogo. Olha que bonito. Já que você entrou nesse mérito, eu acho que é Better Nerf Irelia. Better Nerf Irelia. A Irelia tá legalzinha. Cara, tô adorando a Irelia. Falando de Irelia, indo pra essa questão do Sterak, que já tá no finalzinho. Cara, eu tô um pouco confuso relacionado a esse item aqui, com a mudança que fizeram. Porque assim, ele se torna menos interessante pra campeões como Irelia, de certa forma. Porém, ele permite coisas novas. Porque agora a Irelia tem um scaling. Então continua forte. Porém, ela pode trocar isso de deixar de ser sempre um segundo item e ser um item diferente. Ela pode estar fazendo algum outro item nesse meio. Uma menção honrosa aqui é a questão da Irelia AP. Eu vi alguns vídeos e achei engraçado. Ela dá muito dano. Tipo, uma explosão de dano, assim. É meio troll. Porém, é algo interessante se citar. Pelo fato do on hit dela. Por exemplo, você fazer algo como um dente de Nashor. Sei lá. Dente de Nashor é válido. Sim, é válido. Por causa do attack speed. Então, assim, aumenta o potencial dela de split push. Ou de dano no Q dela, que é o core do kit dela. E aumenta o burst da ult dela e do E. Assim, Rô, eu fiquei de te mostrar isso outro dia. Eu até comentei. Da Irelia. E acabei esquecendo. O E da Irelia e a ult escalam com AP. Então, quando ela faz itens de AP, ela explode os caras. Tipo, o cara pisa na ult da Irelia e ele morre. Eu falei disso. Que eu assisti gameplays e eu tinha como... E foi até uma discussão que eu até falei de Anel de... Começar de Anel de Dora? Eu tinha falado umas coisas que eu tinha visto nas gameplays, tanto do Pipoca como do Kami. Tinha visto outras também. Até uma brincadeira do Takeshi, que tava lá fazendo uma brincadeira. Você usando isso, você pode ficar spamando aqui na lane sem ter perigo de ficar sem mana. Ficar sem mana. Sim. Eu achei até interessante, eu falei pra você que eu achei. Tanto que até a gente mandou no grupo, eu falei. Eu provavelmente. Foi uma das discussões, eu ainda falei, eu achei interessante ela. Aí até o Lunar falou, whatever. Mas eu tinha comentado sim sobre isso. Lembrei agora. Você não esqueceu, mas eu já tinha falado. Tá pensando que sou pouca bosta? Fico cheio, cara. Enfim, 50% do dano AD base se torna dano adicional. Então, os campeões que têm scaling nas habilidades, que sim, a Irelia se encaixa, agradecem, e os campeões com dano base choram. Continua forte. Acho que é legal pro Darius isso aqui, você não acha? Eu não sei como funciona bem o scaling do Darius. Eu não tenho essa leitura de números ainda. Mas eu acho que pra ele é muito interessante. Darius AD nunca foi uma coisa funcional. Porém, com isso aqui... E não é uma quantidade baixa de dano. É bastante dano. De tipo uns 120, 180... uns 180 para uns 220, 210 de AD, 230 com a própria Irelia. Legal que vai pro número mesmo. Padrão Heart. Deixa o Sterak tão forte, mais forte ainda. Se você fez Sterak aí, tipo... Não mudou muita coisa, né? Eles mesmo admitiram que não mudou tanta coisa, assim. Porque sim. O que eles abusavam na passiva, que ia pro Fulgor, agora vai pro dano deles mesmo. Vai pro próprio dano AD em si. Exatamente.
Essa runinha... Eu vou pra parte de nominação, que eu acho que os outros não necessariamente tem que ser citado. No caso da mudança da celeridade, eu acho que aquele combo de water walking, né, andar sob as águas, tá escrito errado, por sinal, que andar sob a água implica que você ande de ponta cabeça dentro de alguma coisa, que não faz muito sentido. Dela, Português, não é mesmo? Português, bem né? Dizido. Dizido. Bem dizido. É interessante. Mas, né? Dizido e escrevido. Mas agora ela dá menos move speed, porém dá um scaling maior baseado na move speed que você recebe, o que encoraja campeões que buildem move speed a pegar essa runa. Principalmente junglers. Por causa do próprio water walking. Então recebe mais dano por ter mais move speed, porém recebe menos move speed em si. Então é um balanceamento legal. Vou continuar usando do mesmo jeito. Mas continua a mesma coisa. Essa Hail of Blades, que eu não sei como fica em português. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Porque meu LoL está em inglês. Essa runa nova, a gente falou até do Kled, né? É uma menção honrosa também. O Kled é um campeão engraçado porque todos os metas que estão passando, ele tá passando forte, porém ninguém mexe com ele. Acho que a Riot tem medo de mexer com o Kled e ele xingar a Riot, porque é o que me parece. Pô, vocês realmente vão pular a melhor mudança do patch? O emote do pinguinzinho, cara. Tem uma cartolinha. Não tô acreditando. Ele tem uma cartolinha e ele levanta a cartolinha e mostra. E coloca na cabeça de novo. Muito legal, muito legal. Eu acho que o Lotus deveria anotar mais as coisas aí diferentes. Fazer o quê? Emote, anotar mais para as próximas reuniões. Sim. Não deixar a gente sem essas informações aí, ó. É verdade. Obrigado, sir. Sermão já também é informação. Sermão já também é informação. Também é contexto aí, ó. Claro que é. Eu não vou nem entrar no departamento de falar a respeito dessa skin do Lee Sin e do Ramos, porque... A do Lee Sin tá uma merda. Não. A do Lee Sin tá uma merda. Tá horrorosa. É feio. A do Ramos ficou muito legal. Eu queria dar a minha opinião sobre isso, mas o meu LOL não funciona. Então... Gente, a do Lee Sin tá péssima. Sério, é feião. Beleza, é legal que eles façam uma skin da Copa pro Lee Sin. Legal. Beleza, mas... Não precisa. Não precisa... Skin pro Kingdom de cabonado. Podia fazer melhor, né? O Lobo é o Neymar e o ovelha é o Neymar e o Galvão. Olha, o melhor impossível. Acho que podia fazer uma skin do Neymar com o galho. Com o quê? Com o galho, assim, tipo galho Neymar, sabe? Meio galho. Porque o galho ele cai, tá ligado? Meu Deus. Na hora que ele cai. Ele ulta e cai deitado, tá ligado? Ele já cai. Já ulta gritando é falta. É falta. Já cai chorando mesmo. Então, eu acho que poderia a Rito Gomes. Já fez o galho frango frito, por que não? Imagina a barrigada do Gragas passando vento perto do galho. Aí ele já ulta. Dá mais dano. No galho. Obviamente. Essa skin do Lee Sin, provavelmente ele toma mais dano do que o normal, né? Ou habilidades normais que não tem stun, ele toma CC na mesma forma. Provavelmente é o que acontece. Essa skin tem que rolar aqueles flashes, né? E se ele lutar, ele morre. Se ele lutar, ele morre. Dando negativo, né? E não faz diferença pros Lee Sins da minha solo kill, porque ele tá Ai. Se você ver seu aliado do time mostrar o Lee Sin pra testar a skin, você bane Lee Sin ou você dá dodge. É isso que a gente recomenda aqui na mesa dos coaches.
Bom, a gente já falou das comps, já falou do 8.12, já falou do Pike. Bom, é isso. Assuntos adicionais? Eu acho que meio que tudo foi coberto. Beleza. Fica aqui minha torcida pra Ilha da Macacada não ganhar o CBLOL. Fica aqui sua marca, né? Eu tô abismado com essa coisa de times novos ganhando o CBLOL. Red Kennedy, começou com a Red, né? Eu quero que a SKT ganhe o CBLOL. É. Não, tem o Rune na LCS. Né? Não, eu quero que a SKT ganhe o CBLOL, porque a gente vai ter uma chance no Mundial. Compra a line-up da SKT e traz pra cá. Eu acho que é digno. Acho que é esse rolê aí mesmo. Não, Vai ter que vir um faker fazendo cambalhota. Eu vi uma imagem no... Cadê? Era o jogo... Eu vi uma imagem hoje assistindo a LCS. Eu não sei quem que tava jogando, eu não lembro agora pra mostrar. Foi no comecinho da LCS de hoje. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não sei se eu vou tomar... Será que eu tomo ban por mostrar imagens aqui? Acho que não, né? Enfim. Eu não sei quem tava jogando, mas foi o comecinho... Os casters conversando no comecinho da gravação. E... De certa forma, eles falando sobre status e tal, jogadores que estavam indo bem, jogadores que estavam indo mal. E eu vi uma imagem do Rune. Tinha o ícone de todas as rotas. Eu vi, era o Rune em todas. E tinha o Rune em todas. Eu tinha o clipe disso aqui, mano. Mande. Mas eu ri tanto, mano. É tipo, claro, mano, é óbvio, velho. Você tira um jogador da Coreia, você leva ele pra LCS, ele pode jogar até de, não sei, qualquer coisa, mano. Bizarro, sabe? Segue o link. Mano, meu... Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso. É muito bom, eu rachei demais na hora que eu vi. E é por isso que eu amo o pessoal do NA, mano. É muito bom. É muito bom. É simplesmente incrível, mano. É simplesmente incrível. Não, e pior que antes do jogo, eles tinham feito a mesma coisa. Tipo, Rune em todas as lanes. Só que num gráfico, então, tipo, tinha uma bolinha com a cara dele em todas as lanes, assim. Eu acho que eles deviam mudar o nick dos jogadores tudo pra Rune. O time é Rune top, Rune jungle, Rune mid, Rune ADC e Rune suporte. Muito bom, muito bom. NA, como sempre, superando o BR nos memes agora. Pegando a cultura aí. Bom, eu vou fechar a gravação. Por hoje é só. E obrigado pela participação aí, guys. É nóis.